Olá, sexta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República. E você, já tem alguma programação para o feriadão? Churrasco com os amigos, passeio no parque, uma viagem, bom demais, né? Mas aqui a gente não para não. E você acompanha no programa de hoje reportagens inéditas. E a gente abre hoje o Ouro Fino em Campo para falar sobre suínos. Eu visitei a Fazenda São Paulo em Bonfinópolis, noroeste de Minas Gerais, para conhecer alguns cuidados que existem na granja para evitar a transmissão de bactérias. Um deles é a higienização das baias onde ficam os animais. Veja. A granja da Fazenda São Paulo trabalha com recria e terminação de suínos. São comercializados semanalmente cerca de 600 animais para abastecer frigoríficos de diferentes municípios na região de Unai, noroeste de Minas Gerais. É a produção de suíno para o mercado da região, principalmente Unai e Paracatu, né? Essa é a finalidade que essa granja foi implantada aqui. Os leitões chegam na propriedade com 63 dias e peso em torno de 22 quilos. Para evitar a transmissão de bactérias, um dos principais cuidados é com a limpeza das baias. O produto usado é o desinfetante Glutaquat. O Glutaquat é um desinfetante de amplo espectro de ação. Ele pode ser usado em qualquer fase da granja, nas instalações, nos equipamentos e no ambiente. Ele atua tanto em bactérias, fungos, vírus e esporos. Quando o animal chega com uma umidade muito baixa, ele fica suscetível às doenças. Então a gente tem que ter um local desinfetado, adequado para o recebimento dos animais. Para alavancar a produção de suínos, a Fazenda São Paulo também recebe assistência técnica da Ouro Fino Agronegócio. O POS, que é o Programa Ouro Fino de Suinocultura, ele é levado pela equipe de campo da Ouro Fino a todos os nossos clientes. Então a gente passa fazendo a parte comercial e logo depois tem um apoio técnico. A granja da Fazenda São Paulo também se preocupa com o meio ambiente. Com esse biodigestor, os dejetos dos animais são transformados em adubo para pastagem. O grupo ainda participa desde 1998 de um programa de gestão de qualidade. Nós optamos por esse programa para que produza um suíno de melhor qualidade para o mercado, né? Visando também a organização geral da granja, sem prejudicar o desempenho dos animais. Essa é a principal finalidade da gestão de qualidade. Você que é suinocultor sabe a dor de cabeça que a diarreia em leitões traz à rentabilidade da granja. Ela prejudica o desenvolvimento do animal e causa prejuízos na produção. Por isso é importante a limpeza das instalações e o tratamento rápido da doença. Vamos ver. A suinocultura brasileira passou por grandes transformações ao longo dos anos. A tecnificação na atividade, a partir da década de 1990, foi decisiva para atender a crescente demanda por carne suína, que hoje é a mais consumida no mundo. Em busca de qualidade e melhor aproveitamento da carcaça, as granjas investem na sanidade e no melhoramento genético dos suínos. Assim que os leitões nascem, alguns cuidados determinam o sucesso da criação. Entre a primeira e a terceira semana de vida, os pequenos estão mais vulneráveis às doenças, e uma delas é a coccidiose. A coccidiose é uma diarreia que ocorre nos leitões na fase de maternidade, provavelmente entre 5 e 30 dias de idade dos animais. É uma doença que proporciona uma degradação das vilosidades do intestino, causado por um protozoário, e a gente estima hoje que cada leitão perca 21 gramas por dia. Ou seja, então você vai perder de 400 a 500 gramas de peso desses animais por essa diarreia. Em animais adultos, o protozoário não causa sinais clínicos, mas nos leitões, a diarreia, que é o principal sintoma, pode durar de 5 a 10 dias. Para a prevenção, a Ouro Fino recomenda o Isocox pigdoser. A utilização do produto por via oral e em dose única interrompe o ciclo de vida do protozoário. Esse é um produto pronto para uso,
Com uma única dose de 1 ml você consegue aplicado entre o 3º e o 5º dia para prevenir os animais. Então o animal tem uma melhor palatabilidade, é um produto muito doce, é um produto palatável. A higienização das baias onde permanecem as matrizes também é importante para prevenir a coccidiose. Ela pode ser feita com o uso do calor, o chamado lança-fogo, ou também por meio do desinfetante Glutaquat ou CB30TA. Assim, as instalações estão preparadas para a entrada do próximo lote. Vamos agora para um rápido intervalo e veja a seguir uma entrevista com o sócio da consultoria Marquestrate para falar sobre gestão em propriedades rurais. Lepicide é o melhor. É o bicho contra a bicheira. Invista na qualidade e na rentabilidade do leite. Com Mastifin e Penforte PPU não tem mastite. E na secagem você conta com Mastifin Vaca Seca. É como eu digo, se é ouro fino, é certeza de qualidade. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. Amigo pecuarista, não deixe de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. No site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você encontra informações e o calendário oficial da campanha. Fique atento à data de vacinação no seu estado. E você pode aproveitar o manejo de vacinação contra a doença para vermifugar o rebanho. A Ouro Fino Agronegócio indica 3 endectocidas, a ABLA e Iver-LA, produtos de ação prolongada, além do Master LP, produto com a maior concentração de vermectina do mercado e exclusivo sistema de liberação programada. Quer saber mais informações sobre eles e como comprá-los? Ligue para este número que aparece na tela, 0800 941 2000. E hoje é sexta-feira, dia de discutir um tema aqui no Ouro Fino em Campo. O jornalista Gustavo Batista conversou com Matheus Consoli, sócio da consultoria Marquestrate, sobre gestão em propriedades rurais. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo, Matheus. Matheus, quais são os desafios na condução das propriedades rurais? Olha, hoje nós estamos vendo o produtor rural como um negócio. Então, o produtor rural é um empresário. Então, nessa lente, o desafio é melhorar a gestão do negócio agrícola. Então, desde quando ele controla compras, controla a operação, controla a aplicação e uso de produtos e, naturalmente, controla faz a gestão da sua comercialização também. Então, acho que nesses 4 grupos estão os principais desafios do produtor rural. A parte agrícola aí, ela depende muito dessa organização de custos. Sem dúvida, né? Hoje, grande parte da produção agrícola brasileira são de commodities, exceção de algumas frutas, exceção de alguns produtos, mas vamos caracterizar que a maior parte dos grãos, cana-de-açúcar, algodão, são commodities. Como a commodity do produtor não tem controle do preço final, só sobra uma alternativa, é controlar o custo. Então, o grande desafio está em como gerenciar o processo de compra de insumos, de operações mecanizadas e manuais e aplicação de produtos e, naturalmente, melhorar a eficiência operacional do negócio agrícola, porque o preço do produto final é dado, é o mercado que faz. O que o produtor tem que fazer é organizar o seu custo por unidade produzida. Então, por exemplo, um produtor tem que pensar muito, e as planilhas de custos hoje muito disponíveis, olha o custo por hectare. Lógico que para fim de planejamento isso é importante, mas o que tem que olhar no final é o custo por unidade produzida. Por exemplo, o custo por saca de soja, no caso do produtor de soja, ou o custo por tonelada de cana, no caso do produtor de cana. Porque às vezes um produtor ele pode estar no seu processo comercial economizando um insumo, por exemplo, seja um fertilizante, uma semente, um defensivo agrícola, que isso pode sacrificar um pouquinho a produção. Se ele olhar a linha de custo por hectare, ele fala, nossa, fiz um bom negócio, reduziu o custo por hectare. Mas na hora que ele olha a produção final, ele pode ter aumentado o custo, por exemplo, por saca de soja ou, por exemplo, por tonelada de cana. A aplicação dos defensivos agrícolas também passa por essa organização. Sem dúvida. Se a gente pensar, a grosso modo, nós temos 3 grandes insumos, né? O fertilizante, o defensivo e sementes, no caso de grãos e mudas, no caso de cana, e as operações mecanizadas. Então, quando o produtor vai decidir a sua aplicação de produto, ele tem que fazer o planejamento desde a época de inicial de tratos até os produtos pós-emergentes e até pré-colheita. Com isso, o que é importante para ele é otimizar esse processo. Então, por exemplo, um produtor que consegue aplicar
logicamente levando em consideração os aspectos técnicos, mais de um produto numa única aplicação, ele reduziu uma operação mecanizada. Então ele teve o mesmo custo de insumo, por exemplo, defensivos, mas reduziu um custo de operação mecanizada, que consome máquinas, que consome óleo diesel e que consome funcionários, consome mão de obra também. Com isso faz o custo total dele ser mais eficiente. Lembrando que é importante sempre seguir as recomendações, né, que existem de aplicações, porque elas foram testadas, né, comprovadas, e se você às vezes fazer uma diluição diferente, isso pode lá na frente trazer prejuízos ao invés de resultados. Sem dúvida, o produtor tem que sim levar em consideração as recomendações técnicas do profissional que o assiste, para saber que produtos podem ser compostos e misturados, que produtos têm que ser necessariamente separados do ponto de vista de aplicação, mas mesmo assim existem alternativas de melhorar um pouquinho a eficiência, sempre levando em consideração a recomendação técnica do agrônomo que recomenda aquele produto naquela propriedade. Um outro ponto também que você comentou comigo há pouco é com relação à parte de sucessão das fazendas. É um ponto complicado aí que pode prejudicar a eficiência das propriedades? A gente, naturalmente, depende das regiões do país, né? A gente fala que o produtor brasileiro está envelhecendo, e é natural. Quando a gente olha, por exemplo, na região sul e visita as cooperativas, por exemplo, a gente vê que a média de idade de um produtor que está ali trabalhando na sua área, comprando insumos, entregando sua produção na cooperativa, a média de idade está elevada. Isso implica que esse produtor, esse pai, tem que fazer um esforço de trazer os seus filhos, logicamente, se os filhos também quiserem, tiverem interesse, a participar do negócio agrícola, a participar do dia a dia da fazenda, a participar da compra de produtos, a participar da venda da sua produção, porque o jovem e a evolução da sociedade brasileira conseguiu suprir para esse jovem um estudo numa universidade, vai morar numa cidade maior, isso é bom do ponto de vista de qualificação e capacitação. Mas também nós estamos vendo que uma parte dessa geração não volta para o campo, acaba ficando numa cidade, acaba arrumando um emprego, e a grande dúvida é quem vai continuar com a produção agrícola. Se os pais de hoje, os produtores rurais em qualquer região, não fizeram um esforço de manter um processo sucessório ativo, daqui a alguns anos a gente pode ter muita concentração de produção, porque imagina que um filho fala assim, tem uma fazenda do meu pai lá, mas eu tenho um negócio numa cidade que me dá outro status ou até uma outra renda. Ou ele vai arrendar aquela terra ou eventualmente vender. Então é importante que as famílias comecem a trazer para a mesa do jantar, para o assunto de domingo, como vai ser o nosso processo sucessório, e isso tem que começar quanto mais cedo, melhor. A consultoria que você representa e é sócio trabalha também com um site, né, onde o produtor pode fazer uma organização de custos. Se o produtor acessar o www.agroperformance.com.br, vai ter informações, alguns textos, artigos e alguns exemplos de ferramentas no que envolve gestão de custos, gestão de pessoas, o planejamento da atividade rural e algumas coisas que envolvem sucessão, governança. De alguma maneira a gestão do negócio agrícola. Tem bastante informação disponível lá que vocês podem acessar totalmente aberto e livre. Toda essa organização que nós comentamos no programa de hoje, lá na frente, o resultado é mais eficiência, mais lucro, né, para a atividade agrícola. Sem dúvida. O objetivo do produtor tem que ser rentabilizar o hectare. Então, tudo que você faz para aumentar a produtividade ou para reduzir o custo, no final da conta está rentabilizando mais o hectare. A unidade de produção é a fazenda. Então, se eu tiver melhor composição de variedades, melhor tipos de produção, em algumas regiões, integração agricultura-pecuária e manejo, tudo isso vai ajudar a rentabilizar o hectare para o produtor se capitalizar, estar mais rentável, poder investir em novas tecnologias. É o ciclo, como fala, virtuoso do agronegócio. Maior rentabilidade, gera maiores investimentos, que gera maior produção e rentabilidade e assim por diante. É essa régua que a gente espera que o agricultor brasileiro invista cada vez mais. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo, Matheus Consoli, que é sócio da consultoria Marquestrat. E olha só, acompanhe agora os produtos apresentados na edição de hoje. Glutaquat, desinfetante de alto poder germicida que atua contra bactérias, fungos e esporos. Isocox pigdosa, para controlar a coccidiose em leitões. E não se esqueça sempre de procurar um médico veterinário e seguir as doses e recomendações de bula. E o Ouro Fino em Campo fica por aqui. Para rever as reportagens do programa, dê uma passada nos nossos sites, canalourofino.com e youtube.com/ourofinoagronegócio. Obrigado pela companhia e até mais!